Om Sadashivasamarambham Shankaracharya Madhyaman Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Om. Hoje me proponho a discutir o importante tópico sobre Varna Ashrama Vyavastha. É muito difícil traduzir o esquema Varna Ashrama para o inglês. Nas duas sessões anteriores, falei sobre os 4 objetivos humanos, Purusharthas, e também sobre as escrituras. O principal objetivo das escrituras é ajudar o ser humano a adquirir os 4 objetivos humanos. As escrituras estão ali para ajudar aquelas pessoas que estão dispostas a receber sua ajuda, sem coerção. Nunca acreditamos em forçar. Assim, em uma estação ferroviária, você encontrará um balcão. Posso ajudá-lo? Haverá um quadro, uma placa. Se você não sabe onde ou em qual plataforma um trem chega, ou se o trem chegará, quando chegará, de onde virá, você quer saber. Então tem um balcão. Posso ajudá-lo? Da mesma forma, as escrituras colocaram um balcão. Posso ajudar você e quem quer que tenha fé nas escrituras, e quem é humilde o suficiente para receber a ajuda das escrituras. As escrituras fornecem uma ajuda valiosa para a humanidade, no cumprimento dos 4 objetivos. Ou você também pode classificar em preyas e shreyas. Para conquistar esses 4 objetivos, as escrituras fornecem uma infraestrutura específica. Hoje em dia, a palavra infraestrutura é muito utilizada e sabemos a importância da infraestrutura. Se um país tem de progredir, requer as condições e a atmosferas necessárias. Não é possível progredir se não existirem estradas para o transporte, se não houver sistemas de comunicação, se os telefones não funcionarem, se a internet e os e-mails não estiverem disponíveis. Então o país não tem a infraestrutura necessária para o seu progresso. Na verdade, só agora estamos a aprender esse fato e estamos tentando recuperar o atraso com os outros países. Porque agora sabemos que sem a infraestrutura necessária, nenhum progresso é possível. Os Vedas, ou as Escrituras, também compreenderam o papel e a importância da infraestrutura. E a infraestrutura apresentada pelos Vedas é chamada Varna Ashrama Vyavastha. De acordo com as Escrituras, este é um esquema ideal, pelo qual a sociedade pode, ou os seres humanos podem, conquistar todos os 4 Purusharthas. Você deve se lembrar que quando o Veda fornece um esquema, o Veda mantém em mente tanto o aspecto espiritual quanto o aspecto material da vida, ao contrário da sociedade ocidental. A sociedade ocidental é especializada em fornecer infraestrutura apenas para o sucesso material, ganhar dinheiro e proporcionar entretenimento. Portanto, uma infraestrutura que atenda apenas ao sucesso material não é suficiente para a realização dos objetivos espirituais. Então, a infraestrutura escritural tem em mente tanto o aspecto material quanto o espiritual da humanidade, porque, de acordo com as Escrituras, o mero sucesso material é absolutamente inútil. Mero sucesso material. O adjetivo é importante. Mero sucesso material é absolutamente inútil. Foi isso que Arjuna descobriu no campo de batalha. Mesmo sendo uma pessoa materialmente rica e realizada, sua falência espiritual veio à tona quando ele enfrentou uma crise na vida. Portanto, as Escrituras dizem que o sucesso material é extremamente importante.
mas deve ser equilibrado e complementado também pelo sucesso espiritual. E que, em última análise, o que importa é o sucesso espiritual. Yova etha daksharan gargi avi ditva asman lokad hepraithi sakrupanaha. Athaya etha daksharan gargi viditva asman lokad hepraithi sabrahmanaha. A Brihadaranyaka Upanishad diz que a pessoa verdadeiramente bem-sucedida é aquela que descobriu sua natureza espiritual. E a infraestrutura, ou design social, ou esquema social dado pelas escrituras, é chamado de Varna Ashrama Vyavastha. Ele consiste em 2 esquemas, Varna Vyavastha e Ashrama Vyavastha. Primeiro abordaremos o esquema Varna para o nosso estudo. Depois veremos o esquema Ashrama. Varna Vyavastha é um esquema social que visa a elevação, o crescimento e a prosperidade da sociedade como um todo. Varna Vyavastha é um esquema sociológico, é um esquema macro que leva em conta a sociedade. Enquanto que Ashrama Vyavastha é um esquema no qual o crescimento e o sucesso individual é mantido em mente. A sociedade também deve ser levada em consideração como um todo. E o indivíduo também deve ser levado em consideração, porque os indivíduos juntos formam a sociedade. Assim, é necessário encontrar um equilíbrio entre os indivíduos e a sociedade. Então, Varna Vyavastha é um esquema social. E neste Vyavastha, toda a humanidade ou sociedade é classificada em 4 grupos, ou 4 classes. Cada grupo é chamado de Varna. E a sociedade é dividida em 4 desses grupos, que chamamos de Varna Vibhagaha. Portanto, Varna Vyavastha é um esquema no qual a sociedade é amplamente classificada em 4 grupos, conhecidos como Varna Vibhagaha. E cada grupo serve como se fosse um órgão da sociedade. Se a sociedade fosse tomada como um corpo, cada departamento ou cada grupo serviria como um órgão. Então, a sociedade é vista como um todo orgânico, tendo esses órgãos quádruplos. E quais são esses 4 varnas nos quais a sociedade é classificada? Isso é bem conhecido de todos vocês. Brahmana Varnaha, Kshatriya Varnaha, Vaishya Varnaha, Shudra Varnaha. Brahmana, Kshatriya, Vaishya e Shudra Varnaha. Por enquanto, traduziremos a palavra Varnaha como grupos. Mas o significado derivado da palavra Varnaha eu darei mais tarde. Agora, a próxima pergunta é: qual é a base sobre a qual esta divisão é feita? Qual é a base sobre a qual esta Vibhagaha é feita? Porque qualquer divisão pode ser feita com base em qualquer característica ou condição. Posso dividir todos vocês em 2 grupos com base nos gêneros, masculino e feminino. Também posso dividir todo esse grupo com base na idade, aqueles que estão abaixo dos 50 e acima dos 50. Então, todo o grupo será reclassificado. Assim, sempre que você falar em classificação, você deve fazer a pergunta: qual é a base da classificação? Para que eu possa determinar a que grupo pertenço. E quando olhamos para a base da classificação, podemos descobrir que existem 3 bases ou condições diferentes sobre as quais a sociedade pode ser classificada. E os grupos mudarão, e o meu status mudará, com base na norma de classificação.
primeira norma pela qual a sociedade pode ser classificada é o caráter, a personalidade, a inclinação, o traço. Em sânscrito, chamamos isso de Guna Vibhagaha. Guna Vibhagaha significa divisão da sociedade, baseada em guna, baseada no caráter ou na personalidade. E quando você faz essa divisão, falamos sobre 4 tipos de personalidades. E com base no tipo de personalidade, a pessoa será chamada de Guna Brahmanaha, Guna Kshatriyaha, Guna Vaishya ou Guna Shudra, puramente baseado na minha personalidade. Agora a próxima questão é: o que me torna um Guna Brahmanaha? Que traço de personalidade me torna um Guna Brahmanaha? Ou Kshatriya, ou Vaishya, ou Shudra? As 4 características fornecidas nas escrituras são as seguintes. O primeiro é a personalidade espiritual. Uma pessoa na qual se gravita principalmente em direção à espiritualidade. Aquele que ama as buscas espirituais. Aquele que ama o recolhimento. Aquele que ama a solidão. Aquele que ama o silêncio. Aquele que ama a contemplação. Aquele que ama a busca pela realidade última. Apenas isso apela a essa mente. Enquanto todas as outras coisas na vida, que as outras pessoas consideram muito, muito importantes, para esta personalidade, elas parecem insignificantes ou até bobas. É uma personalidade ou traço espiritualmente orientado, contemplativo, amante do silêncio, amante da solidão e amante da investigação. É chamado de Guna Brahmanatvan. Tal pessoa é chamada Guna Brahmana. Samnyasa apela a tal mente. A renúncia apela a tal mente. Para alguns, a solidão é terrível e deprimente, mas esta mente adora a solidão. Chamarei isso de personalidade espiritual. E quem gosta e desfruta dessas características é chamado de Guna Brahmana. E então, a segunda personalidade é uma personalidade dinâmica, que adora atividades, exatamente o oposto da anterior. É extrovertida, mente ativa, planejadora, energética, dinâmica e altamente motivada. E essa motivação, em si, é uma motivação altruísta, que está interessada em atividades, mas não em atividades egocêntricas, mas interessado em contribuir, servir, elevar, ajudar a sociedade. E essa mente motivada desinteressadamente é chamada de mente Guna Kshatriya. Uma personalidade que contribui fortemente para o progresso material da sociedade. Então vamos chamá-lo de Guna Kshatriya. Em inglês, usarei uma linguagem simples. Mente desinteressadamente motivada. E então, há um terceiro tipo de personalidade, que também é igualmente dinâmico. Tanto o anterior como o atual não conseguem pensar em solidão, não conseguem pensar em recolhimento, não conseguem pensar em sannyasa. Na verdade, eles ficam com raiva dos sannyasis. Portanto, a terceira personalidade também é uma personalidade altamente dinâmica e motivada. Não consegue ficar quieta por um momento, não consegue pensar no silêncio, não consegue pensar na solidão, não consegue pensar na renúncia, não consegue pensar na contemplação. Mas essa personalidade é diferente da anterior. E você sabe qual é a diferença? Ela é altamente autocentrada.
Portanto, chamarei essa de personalidade motivada pelo egoísmo. Assim, cada atividade deve produzir apenas o benefício para mim e minha família. Eu gostaria de acumular riqueza. Não pensarei em contribuir para a sociedade, mas é altamente ativo. Assim, essa mente é mente guna vaishya. Mente guna vaishya. Em inglês, vou traduzir como mente egoisticamente motivada e dinâmica. Então já vimos guna brahmanaha, guna kshatriya e guna vaishya. E o quarto é guna shudra, uma personalidade passiva, letárgica, que não tem motivação alguma. Muitas pessoas reclamam que não há motivação na vida, seja para o sucesso material ou para o sucesso espiritual. Os purusharthas, dharma, artha, kama e moksha não têm apelo. O mero objetivo da vida é comer, sobreviver e morrer. Uma mente que está muito, muito próxima da mente animalesca. Então, uma personalidade letárgica, passiva e sem motivação é o quarto tipo de personalidade, que chamarei de personalidade guna shudra. Nos Shastras, usamos certas palavras técnicas. O guna brahmana é chamado de personalidade sattva pradhana. Personalidade sattva pradhana. A personalidade guna kshatriya é a personalidade shuddha rajas pradhana. Shuddha rajas pradhana. E por que você chama isso de shuddha rajas pradhana? É ativo, e a atividade é com motivos nobres. Portanto, personalidade shuddha rajas pradhana. E a terceira é a personalidade ashuddha rajas pradhana. É rajas pradhana, dinâmico e ativo, entusiasmado e motivado. Mas o que é ashuddhi? Você consegue adivinhar? Ashuddhi é que é totalmente autocentrado. Esta é a personalidade ashuddha rajas pradhana. E a quarta é a personalidade tamas pradhana. Personalidade tamas pradhana. Estas são as 4 normas com base nas quais fazemos guna vibhagaha ou gunatha varna vibhagaha. E nós temos que decidir se somos guna brahmanas, ou guna kshatriyas, ou guna vaishyas, ou guna shudras. Você não precisa declarar isso lá fora, mas podemos saber onde estamos. Isto é guna vibhagaha. E então, a próxima norma de classificação é karma vibhagaha, dos 4 varnas. Os varnas quádruplos, com base na profissão. O trabalho, ou a contribuição feita para a sociedade. Você chama de ocupação, você chama de trabalho, você chama de profissão. E todas as profissões possíveis são amplamente classificadas em 4. Estas não são divisões estanques, mas muitas vezes sobrepostas. Mas por uma questão de conveniência, dividimos em 4 tipos de trabalhos. Cada trabalho é importante para o crescimento da sociedade. O primeiro, o mais importante, que está sendo negligenciado hoje em dia, é o aprendizado e o ensino das Escrituras. O ensino das Escrituras é primariamente um trabalho muito, muito importante, que requer especialização e busca dedicada. Porque vimos na última aula, nossas escrituras são muito grandes, diferentemente das outras escrituras religiosas. Ao contrário de outras escrituras religiosas, nossas escrituras
são extensas e intensivas. Por extensa, quero dizer que tratam de uma variedade de tópicos. Filosofia está ali, ética está ali, os rituais estão ali, a astrologia está ali, e é claro, a gramática também está ali. Tantas coisas estão ali, portanto é extenso. E não é apenas extenso, é igualmente intensivo. Existem comentários que se aprofundam no texto. E temos subcomentários que vão ainda mais profundo. Também temos subcomentários que vão ainda mais profundo. Temos subcomentários. Às vezes, temos comentários de sexta, sétima geração. E todas as escrituras estão em sânscrito. Agora, primeiro, estudando o próprio sânscrito. Se você tentou, você sabe o que é. Se você não tentou, você está com sorte. Portanto, você sabe que, a menos que haja alguém que dedique exclusivamente a vida para aprender e ensinar, não poderemos manter isso e preservar. Então, é um trabalho importante a ser feito, e ele é estudar as Escrituras em seu original. As traduções costumam ser terríveis. E não apenas temos que estudar as Escrituras, mas para mantê-las, também temos que ensiná-las para a próxima geração. E igualmente extensiva e intensamente. Então, todo leigo pode ir aos estudos total das Escrituras? Não há tempo. Para completar os 700 versos da Gita, são necessários 6, 7 anos. E as pessoas acham difícil participar de tantos anos. E, novamente, elas não têm tempo. Muitas pessoas encontram tempo apenas para participar, mas não têm tempo para revisar, para escrever notas ou pensar no assunto. E quanto tempo é necessário? É necessário energia. Assim, toda a sociedade não pode dedicar a sua vida ao estudo das Escrituras. Portanto, necessitamos de um grupo separado que se especialize apenas nisso. Eles não deveriam ter nenhum outro trabalho. Seu único trabalho deveria ser o quê? Estudar todas as Escrituras e ensinar para a próxima geração. E não é só isso. Eles também têm que ensinar para a sociedade de uma forma simplificada, em linguagem contemporânea, interpretando de forma adequada para a sociedade atual. Não posso ensinar para as pessoas tudo o que está contido nos Brahma Sutras. Não posso, não preciso, e a sociedade não precisa do texto total. Tudo o que for necessário para a sociedade, o conhecimento necessário, alguém deve fornecer. Como uma profissão médica ou um advogado. Você deve ter algum conhecimento básico da saúde. Você não precisa estudar toda a ciência médica, mas precisamos de alguns médicos que dedicaram suas vidas à ciência médica e que esclareçam a sociedade no que diz respeito às leis básicas da saúde. Similarmente, conhecimento básico de direito. E assim, toda a humanidade não pode estudar todas as Escrituras. Portanto, precisamos de um grupo de pessoas que dedicaram suas vidas para o quê? Para o estudo das Escrituras. E memorizando. Lembre-se que antigamente elas não eram impressas. Então eles tinham que memorizar. Além disso, até mesmo o canto das Escrituras é considerado bom para toda a sociedade. A vibração védica deve ajudar a sociedade. E, portanto, um grupo é dedicado ao Veda Adhyayanam, Veda Adhyapanam, Veda Parayanam, Veda Patanam e a interpretação védica. O motivo pelo qual chamo interpretação é que o que foi dito há 100 anos
pode não ser relevante agora. Então, outro dia alguém estava perguntando: agora que existem crematórios, podemos usar os crematórios para fazer o karma antyeshti? Se olharmos para Manusmriti, você nunca encontrará a resposta. Ou se alguém está na América, como fazer o Shraddhan? De acordo com o Tithi da Índia ou de acordo com o Tithi americano? Assim, surgem novas situações, e a escritura tem que ser interpretada com flexibilidade, de acordo com a sociedade moderna. E se a interpretação adequada deve ser feita, essa pessoa deverá ter uma visão completa, uma visão total. Então, é um trabalho separado, que requer dedicação ao longo da vida. É o que eu chamo de ensino escritural. Eles são os professores escriturais da sociedade. Eles são os consultores escriturais da sociedade. E, de fato, eles têm que servir até mesmo como psiquiatras da sociedade, porque as escrituras também tratam de problemas psicológicos. E esse trabalho é chamado de Brahmana Karma. Ou quem assume esse trabalho é chamado de Karma Brahmanaha, cuja vida está confinada às escrituras. Vaidikam Karma, karma relacionado às escrituras. Karma Brahmanaha. E depois, o segundo tipo de karma, que é valorizado agora. Apenas o primeiro tipo de karma as pessoas estão negligenciando. Por isso que lentamente o aprendizado das escrituras está desaparecendo, e as pessoas estão perdendo a valiosa riqueza das escrituras. Elas leem a tradução e ficam confusas também. Na verdade, o respeito pelas escrituras desaparecerá se você ler a tradução, porque parecerá muito, muito engraçado. E o segundo tipo de profissão, ou trabalho, que é respeitado atualmente, que existe e está muito vivo agora, são todas as formas de serviço público. Administração do país, governar a sociedade, manutenção da lei e da ordem, policiar a sociedade, defender o país, exército. Todas essas coisas estarão incluídas nas atividades destinadas a fornecer uma atmosfera pacífica e apropriada para o cidadão perseguir seus objetivos. Caso contrário, haveriam roubos por toda parte. Então o indivíduo ficaria sempre assustado. Mas se o indivíduo deve perseguir seu objetivo, a atmosfera da sociedade deve ser mantida. Naquela época, chamávamos isso de trabalho do Raja, trabalho do rei. Atualmente, chamamos isso de todas as formas de serviço público. Você pode chamá-los de parlamentares, ministros. A vida deles é dedicada à sociedade. Vou chamá-los em linguagem simples de serviço público. E quem quer que tenha adotado essa profissão ou karma, nós o chamaremos de Karma Kshatriyaha. E depois, o terceiro, que é bem conhecido, são todas as formas de atividades comerciais. Negócios ou comércio. O que é muito importante para a distribuição igualitária e o compartilhamento da riqueza para as necessidades da sociedade. Todas as formas de atividades comerciais. E esse karma é chamado de Vaishya Karma. E quem se dedica a essa atividade é chamado de Karma Vaishyaha. E depois vem a quarta e última, que são todas as formas de trabalho. Trabalho não qualificado ou semi-qualificado, onde a pessoa não consegue pensar, mas faz atividades para outras pessoas. Não existe um pensamento independente, mas o serviço a outras pessoas. Serviço ao Karma Brahmana, serviço ao Karma Kshatriya, serviço ao Karma Vaishya. Sendo liderado
por karma brahmana, ou karma kshatriya, ou karma vaishya. Trabalho não qualificado e semi-qualificado. E quem se dedica a tal atividade é chamado de karma shudra. E então, eu posso ser, com base na minha profissão, um karma brahmana, um karma kshatriya, um karma vaishya ou um karma shudra. E esta é a segunda divisão, chamada de karma vibhaga. Isso também está incluído em varna vyastha. E a terceira divisão é puramente baseada na norma de nascimento, puramente baseada em janma, ou na família em que alguém nasceu. Em sânscrito, o nascimento é chamado de jati. Jati significa janma, derivado da raiz jan, para nascer. E com base no nascimento, posso ser um jati brahmana, se nascer em uma família brahmani. Posso ser um jati kshatriya, jati vaishya ou jati shudra. Então, a partir de 3 normas diferentes, a sociedade pode ser classificada. Por exemplo, uma pessoa pode ser um jati brahmana. E suponha que ele se torne um parlamentar ou um ministro. Ele se torna o quê? Um karma kshatriya. E suponha que ele explore essa posição para acumular riqueza, negócios. Então ele se torna um guna vaishya. A mesma pessoa pode ser um jati brahmana, um karma kshatriya e um guna vaishya. Tudo depende das normas que ela expressa. Este é o primeiro tópico, a classificação dos varnas. Agora, gostaria de discutir a gradação. Temos alguma gradação nos varnas? Superioridade, inferioridade? Em sânscrito, taratamyam. Nós dizemos que no que diz respeito a jati vibhaga, isto é, a divisão por nascimento, todos os 4 são iguais por nascimento. O nascimento não pode dar superioridade a ninguém ou inferioridade a ninguém. Jatri taha sarvei abhi samaha yat. Portanto, ninguém deve reivindicar superioridade do ponto de vista de jati. Eu sou um jati brahmana, portanto exijo respeito. Isso é chamado de sistema de castas, o que é um problema muito grande. O sistema de castas é um problema causado pelo taratamya, que é atribuído a jati vibhaga. E então, qual é o nosso ensinamento? Em jati vibhaga, vibhaga significa classificação. Não há gradação. Todos são iguais. E o que dizer sobre a profissão? Karma vibhaga? Eles dizem, karma vibhaga também. Todos são iguais. Nenhuma profissão é inferior e nenhuma profissão é superior. Todos os trabalhos são igualmente importantes. E é desse ângulo que ocorre o conhecido mantra do Purusha Suktam. Brahmanosyo muhtamaset bahurajanyakrethaha orothathasayat vaishyah pradyahum shudro ajayatha. Este exemplo é para karma vibhaga. Assim como 4 órgãos têm 4 funções diferentes, da mesma forma, 4 varnas têm 4 funções diferentes. Brahmanaha muktamaset significa profissão de ensinar, o ensino das escrituras. Bahurajanya significa manutenção da lei e da ordem. E Oruthasya Vaishya significa cuidar da força econômica da sociedade, sistema de apoio. E Padhyagum Shudro Ajayatha
significa todas as formas de trabalho, correndo aqui e ali. E ao dizer que todas as 4 são as 4 partes do Senhor, dizemos que todas elas são igualmente sagradas. Você não pode dizer que as padas são menos sagradas do que o Mukhan. Na verdade, adoramos os pés do Senhor. Shankaracharya é chamado de Bhagavad Pada, não de Bhagavad Shiraha. Falamos sobre Pada Puja, não sobre Ouro Puja ou Hasta Puja. Pada Puja. Portanto, em termos de profissão, não existe Taratamyam. E então, Jati Taratamyam Nastri, Karma Taratamya Nastri. E enquanto Guna Vibhaga, a gradação. Um Guna Brahmana é certamente superior a Guna Kshatriya, que é certamente superior a Guna Vaishya, que é certamente superior a Guna Shudra. Porque Guna Shudra está mais próximo de animais, e Guna Brahmana está mais próximo de Deus. E assim, temos que alcançar a superioridade em termos de caráter. E quem tem o caráter mais elevado, merece Namaskara. Portanto, embora Prahlada seja um Rakshasa nato, ele é filho de Hiranyakashipu, o notório Rakshasa. Mesmo assim, ele se tornou a pessoa mais reverente em nossa cultura. Prahlada Narada Parashara. De manhã cedo devemos nos lembrar de Prahlada, antes mesmo de Narada. E de quem Prahlada nasceu? Ele nasceu de um Rakshasa, o que significa que o nascimento não importa, apenas o caráter importa. Então, não há gradação nos 2 primeiros, há gradação no terceiro. E o próximo tópico que eu gostaria de discutir é a escolha. Temos escolha ao determinar nosso grupo? Em qual grupo nos enquadraremos? No que diz respeito a Jati, não temos escolha em relação a este nascimento. Nós não temos escolha em relação a este nascimento porque já nascemos. Mas as Escrituras dizem que temos uma escolha em relação ao próximo nascimento. Shuchinam Srimatham Jehe Yoga Prashtobhijayate. Este nascimento já escolhemos. E o próximo nascimento podemos escolher pelo nosso estilo de vida. Portanto, a escolha existe ou não? Parcialmente. Com relação a este nascimento, não. Mas com relação ao próximo nascimento, sim. Mas então, no que diz respeito à profissão, Karma Vibhaga, temos escolha. Você pode escolher qualquer profissão, e nós podemos escolher a nossa profissão de qualquer ângulo. Posso escolher minha profissão com base no meu Swabhava, caráter? Posso escolher baseado nos traços, nas características? Ou posso basear na hereditariedade, baseando no nascimento, a profissão da família? Ou também posso escolher baseando-se no dinheiro, na renda? Portanto, escolha baseada no caráter, escolha baseada na família e escolha baseada no dinheiro. Nossas escrituras apontam que o ideal é escolher baseado no caráter, porque você vai amar sua profissão. Ela não será um fardo. Segunda-feira não será um pesadelo para você, porque você gosta de ir para o escritório, e até mesmo o salário não importará, porque você vai adorar o próprio trabalho. De fato, Karma Yoga pode ser praticado de maneira ideal se você ama o que faz, porque o próprio desempenho lhe dá tripti. A profissão baseada no caráter é ideal, mas se você não tem certeza sobre o caráter, muitas pessoas dizem, Swamiji, às vezes sinto que sou desse caráter, às vezes sinto que sou daquele caráter. Então a próxima melhor escolha é qual? Profissão familiar ou hereditária. Não haverá competição.
Não haverá superlotação de uma área e certas áreas não serão negligenciadas porque haverá pessoas para todos os departamentos, porque essa família cuidará disso. Assim, todas as profissões serão protegidas, sem competição. Então, a segunda melhor opção é o quê? A profissão de base familiar. E a pior abordagem e mais negativa é a escolha da profissão baseada no dinheiro. Esta é a mais terrível porque quando o dinheiro se torna importante, a manipulação de resultados virá. Não precisa explicar mais. A corrupção será inevitável numa sociedade onde o dinheiro é Deus. Portanto, a profissão nunca deveria ser baseada no dinheiro, mas sim no caráter ou a profissão familiar. Na verdade, em grande parte, nossa sociedade era baseada na hereditariedade, e apenas agora está mudando gradualmente. E temos escolha no que diz respeito ao guna? Com relação ao guna também temos uma escolha. E todos os sadhanas espirituais são para melhorar nosso guna, em guna brahmanatvan. Todos nós devemos nos tornar guna brahmanas, em última análise. Seja qual for o nosso nascimento, qualquer que seja a nossa profissão, devemos gradualmente nos tornar guna brahmana. Portanto, também há escolha. Na verdade, apenas porque a escolha, ele é chamado de varnaha. Vriyate ithi varnaha. Você pode escolher seu janma, o próximo janma. Você pode escolher sua profissão, você pode escolher seu caráter. Mas a escolha do caráter é fundamentalmente importante. Isto é o Varna Vyavastha. E agora, mencionarei brevemente o Ashrama Vyavastha e concluirei. Ashrama Vyavastha é o esquema individual no qual a vida é dividida em 4 estágios. O estágio do estudante, o estágio familiar, o estágio de eremita ou vanaprastha e o estágio de samnyasa. Brahmacharya, grihastha, vanaprastha e sannyas. O estágio de estudante é a educação. Conhecer a importância dos objetivos materiais e espirituais. O segundo estágio, familiar, é a busca de artha e kama, principalmente objetivos materiais. O segundo estágio é orientado para objetivos materiais. E a terceira fase da vida é a fase de transição, onde me preparo para o objetivo espiritual. Eu gradualmente me retiro da busca material e me preparo para a busca espiritual. Isso é o terceiro estágio. E o quarto estágio é quando me dedico à busca espiritual. Então, o estudo, a busca material, o retirar-se e a busca espiritual. Esses são os 4 estágios pelos quais todos devem passar. Na verdade, todos os sadhanas espirituais são apenas esses 4 estágios. Quando estivermos estudando os sadhanas espirituais, entenderemos os 4 estágios mais claramente. E esses 2 juntos se chamam Varna Ashrama Vyavastha. E esta é a infraestrutura prevista pelas Escrituras para a realização do nosso objetivo material e espiritual. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti